Olá! Dando sequência à nossa série de vídeos, hoje eu vou falar um pouquinho sobre enxaqueca. A enxaqueca é uma doença extremamente prevalente no mundo. Hoje é considerada a segunda maior causa de incapacidade pela OMS e atinge 15% dos brasileiros. Quase a totalidade dessas pessoas necessitam de algum tipo de tratamento preventivo ou da crise ou um tratamento multidisciplinar que vai ajudar a diminuir os fatores de cronificação. Os principais fatores que contribuem para a dor aumentar de frequência ou aumentar de intensidade são fatores que podem ser modificados ou alguns que não podem ser modificados. Os modificáveis, seriam relacionados a comorbidades ou doenças que a pessoa também apresente, principalmente depressão e ansiedade. Então, essas pessoas elas têm uma tendência a um quadro mais crônico. Pessoas que têm alteração de sono, principalmente a insônia inicial, também é um fator que contribui para esse aumento de frequência e aumento de intensidade. O ganho de peso, então a obesidade é uma doença inflamatória e a enxaqueca é uma doença inflamatória também. O que dói na cabeça é o vaso ele se inflama e ele se dilata. Então, pensando nisso, na obesidade ser uma doença inflamatória, o ganho de peso ele aumenta a frequência de enxaqueca, enquanto a perda de peso vai diminuir a frequência da enxaqueca. Isso já está comprovado. Então, cuidar da saúde, cuidar do peso, fazer exercícios regularmente, isso ajuda a diminuir o risco de cronificação da dor. Além disso, o estresse, a grande pressão, que é impossível vivermos sem estresse, mas olharmos com atenção para isso, tentarmos avaliar quais são as nossas prioridades, o que nós podemos diminuir, o que nós podemos ganhar em qualidade de vida para poder evitar que essa dor, por si só, aumente de frequência e de intensidade. Além disso, temos os fatores não modificáveis, que é a herança genética, Isso não tem como modificar. Geralmente nós temos algum membro da nossa família que tem enxaqueca. Não precisa ser exatamente igual à sua. Muitas vezes nossas mães ou avós ou pais ou avós, os homens também têm enxaqueca. Muitas vezes tem numa frequência muito menor do que nós apresentamos. Então, o gene existe de qualquer forma, então ela é genética. E essa herança genética é um fator não modificável. Ser mulher é um fator não modificável. Então, as mulheres, elas têm muito mais chance de cronificar do que os homens. Além disso, nós temos situações de vida em que muitas vezes é impossível modificar, como a situação, muitas vezes, de estresse contínuo que a pessoa vive. Então, hoje eu falei um pouquinho sobre isso. A enxaqueca ela pode ser episódica ou crônica, e o que vai determinar essa classificação é a frequência. Então, até 15 dores por mês nós consideramos episódica. Acima de 15 dores por mês, por mais de 3 meses no ano, nós já consideramos crônica. A abordagem é um pouco diferente. Os pacientes crônicos, eles tendem a ter um grau de sofrimento maior pela frequência e pela intensidade, maior número dessas doenças associadas, que nós chamamos de comorbidades, e o tratamento ele tem que ser feito o mais rápido possível, porque o uso excessivo de analgésicos também é um fator de cronificação. Quanto mais analgésico a pessoa toma, mais dor ela vai ter. Então é aquele efeito de passar a dor e voltar. Então, quando o analgésico sai do seu organismo, a dor de cabeça vem para chamar um pouquinho mais. E isso a pessoa começa tomando um comprimido por dia, daqui a pouco está tomando 2, daqui a pouco está tomando 4, 8 e assim por diante. E nós que trabalhamos com dor já vimos pacientes tomando
caixas de medicamentos que são feitos na propaganda, são orientados na propaganda para uso sem orientação médica. Não é que o remédio seja ruim ou bom. Qualquer analgésico tem o poder de causar esse tipo de efeito, né? De cronificar a dor. Então, não é somente um analgésico específico ou combinado ou aquele famoso, qualquer analgésico. Então, o tratamento preventivo, nesse caso, ele é muito importante, porque ele vai reduzir a frequência de dor, a intensidade, vai reduzir o número de analgésicos que estão sendo tomados. Mais tarde nós vamos falar sobre menstruação, vamos falar sobre outros aspectos da enxaqueca, vamos falar sobre cada comorbidade importante a ser analisada, e eu só gostaria de deixar hoje esse recadinho aqui. Cuidarmos dos fatores que podem fazer com que a dor piore ao longo da vida. Então, ter uma vida saudável, manter-se no peso, fazer exercícios, tentar isso para a saúde em geral, né? Mas tentar manter essa rotina, porque não adianta fazer isso um mês, né? É uma vida que tem que mudar, é uma rotina de vida que tem que mudar. E junto com o tratamento medicamentoso, a pessoa pode ganhar a sua vida de volta, ter qualidade de vida, ter prazer em viver, poder viver sem dor, poder curtir a família, poder trabalhar sem dor. Então, um grande impacto na vida do paciente é na vida em geral, tanto pessoal quanto no trabalho, quanto nas suas relações afetivas, e esse impacto ele é altamente debilitante. Então, é muito importante nós lembrarmos que tem tratamento e o tratamento é muito eficaz, a pessoa tem a sua vida de volta. Então procure um especialista, procure um neurologista, mas é muito importante seguir o tratamento à risca, fazendo não só o tratamento medicamentoso, como todas as outras orientações que nós chamamos de multidisciplinares, para que o resultado seja satisfatório e que possa trazer a vida de volta. Um abraço e depois nós vamos falar sobre outros assuntos. Tchau, tchau!